da existência humana não são propriedades, são as memórias. Por isso, quando a gente se despede de alguém aqui neste mundo, é bom e importante que a gente faça um histórico para relembrar a caminhada desse nosso irmão até aqui. Então, nós vamos ouvir agora um relato da sua história, da sua caminhada entre nós. Bueno, Sr. Júlio Tadeu Alves de Lima, nascido na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, aos 19 dias do mês de janeiro de 1947. E como a gente sabe, o registro dele foi uns dias depois, então ficou o dia 28, mas ele sempre gostava do número 19. E falecido, então, no dia de ontem, no dia 19 de setembro de 2025. Veio para a Concórdia ainda na década de 70, finalzinho dessa década. Veio como funcionário federal do IBGE, mas antes de chegar à Concórdia, nós tivemos uma passagem pela cidade de Lages, por um breve tempo, e ainda naquela passagem, funcionário do batalhão ferroviário. Depois, devidamente concursado, veio para a Concórdia. Mas tinha a opção de ter ido para a Videira, mas preferiu ficar aqui nessa belíssima terra. Chegando aqui, já como era jovem ainda, né? Logo se integrou às equipes de esportes, futebol, vôlei, basquete, e tinha vontade de continuar estudando. Foi lá para o antigo SENEC e então fez o curso de contabilidade, o qual se orgulhava muito. Ainda nessa época já começou então trazido pelaquela vontade de sempre estar ativo e com o intuito de relembrar algumas coisas, logo também se integrou aqui na cidade de Concórdia aos movimentos culturais. Primeiramente no departamento de teatro do Mobral, extinto Mobral. Logo também procurou uma das suas raízes fortes, que começou lá na cidade de Bento Gonçalves, CTG Gaudério Serrano, e veio então a procurar pela primeira vez o CTG Fronteira da Querência. E logo se integrou e logo passou a ajudar também no programa Roda de Chimarrão. Em seguida, ainda no Mobral, formou então primeiro um dos grupos de teatro aqui de Concórdia, chamado Grupo Teatral Concórdia, e por algumas ideias diferentes, logo saiu do CTG Fronteira da Querência, fundando no ano de 79 o Grupo Folclórico Estampa Gaúcha. Esse grupo foi um dos pontos fortes na sua atuação como tradicionalista, como formação de tradicionalista gaúcho, e logo ali na década no ano de 82, no primeiro aniversário do nosso irmão Gustavo, então lançou a ideia aos moldes do Rio Grande do Sul, trouxe aqui para a nossa cidade a tão falada Semana Farroupilha, aos moldes do que já era feito no Rio Grande, como falei. E seguiu-se, então, de 82, tivemos um breve ano aí que não tivemos, me parece, e chegamos então na 41ª Semana Farroupilha nesse ano. E, caprichosamente, o seu criador resolveu então marcar a sua passagem aqui pelo nosso mundo agora, né? Nosso terrestre mundo, vindo a falecer exatamente
na Semana Farroupilha, movimento que ele criou e que perdura nesses 41 anos. Mesmo com estampa gaúcha, nunca deixou de ajudar o CTG Fronteira da Querência e todas as outras entidades aqui de Concórdia. Trabalhando no CTG como Sota Capataz, e logo também alçou um outro voo que foi a entrada no Movimento Tradicionalista Gaúcho, que é um órgão organizador dos CTGs, e ali começou com cargos regionais, perdurando um bom tempo, ajudando a criação, uma época que a nossa família saía de casa na sexta-feira, ia para os CTGs novos, ajudava a formação de novos tradicionalistas e os eventos principalmente. Se os meus irmãos lembram, muitas vezes a gente chegava nos CTGs, ajudava a montar o som, apresentava, julgava as danças, as chulas, as declamações, somava as planilhas e no final do evento ainda trocava, fazia a entrega da premiação. Então, junto com ele, toda a família foi pioneira nesse movimento regional. Saímos da cidade de Concórdia e levamos a cultura mais adiante. Foi galgando mais cargos, chegando à coordenação estadual do departamento artístico, onde também propagou na mesma condição regional eventos magníficos a nível de estado, como o concurso de prendas, o FECART, que é o Festival Catarinense da Arte Gaúcha, e isso já levou ele a mais um estágio, que foi a CBTG, Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, onde também fez a organização de vários eventos como diretor artístico. Nesse meio tempo também teve um bom período na nossa Fundação Municipal de Cultura, onde não só continuou incentivando o gauchismo, o tradicionalismo gaúcho, mas também sempre envolvendo a piazada, como ele dizia. Lá se fomos nós com a banda Sasa, os corais, né? Inclusive a banda Sasa tinha lá na concha acústica, embaixo tem uma sala, a gente foi lá várias vezes, um monte de instrumentos lá, bastante judiados, bastante estragados, e ajudamos ele a montar pedaço de um, pedaço do outro, até que então volta a banda Sasa. E um dos pontos fortes também, fora do gauchismo, foi o ressurgimento da escola de samba Unidos do Contestado. Vejam bem, o gauchão logo se tornou um carnavalesco, envolvendo de novo a família, não só nas batucadas lá dos tambores, mas também na confecção das fantasias, enfim. Um trabalho muito bonito, né? Um pequeno resumo aqui, porque foram muitas coisas, mas é bom relembrar. Então, seus filhos, eu, Gilberto, a Dariana, o Guilherme e o Gustavo, frutos do primeiro casamento do seu Júlio, todos aqui presentes, e o Gabriel, fruto da segunda união com a Nilva, primeira esposa, a Dona Lúcia. Temos já os netos, né? Aos quais também temos que lembrar as noras, a Ângela, a Fabiane e a Marlova. Os netos, a Nayara, o Eduardo, o João Gabriel e a Vitória. E os bisnetos, Lourenço, Ana Luísa, a Chloe e a Antonella. Então, um breve histórico. Nós ficamos bastante felizes. O meu pai tinha sempre um sentimento de falta de reconhecimento do seu trabalho. Mas ontem a gente teve uma grande prova que isso não era verdade. As manifestações que a gente recebeu ontem foram simplesmente magníficas.
de todos, de lugares que a gente não imaginava. E da nossa parte só podemos agradecer. E nesses quase 70 dias que a gente acompanhou o pai lá no hospital, muitas conversas, e a gente lembrou de uma coisa, de uma brincadeira que a gente fazia, que era as declamações, e um falava um verso e um falava outro, e assim a gente ia brincando. E tem uma poesia que marcou muito a vida de todos nós, momentos especiais. O mês de setembro para nós é um momento especial, de lembranças fortes. O aniversário da Ana Luísa, a bisneta, no dia 5. O aniversário da neta Nayara, no dia 15. Do filho Gustavo, no dia 16. O falecimento do nosso avô, pai do seu Júlio, também no dia 16 de setembro, durante uma semana farroupilha. E agora, então, o fechamento com a lembrança que vai estar sempre com nós. E para encerrar, se eu conseguir, é claro, eu vou dizer alguns versos que a gente brincava e eu acho que cabe muito bem a esse momento. Todo dia, quando finda, na estância meu compromisso, tomar um mate é meu vício e contemplar a noite linda. E aprecio mais ainda as noites de primavera, é que a saudade se entrevera e é sempre nesse momento que os bons e os maus pensamentos invadem a mente de um clero. E foi num momento assim, de pensamento profundo, que eu vi de quem veio ao mundo já traz marcado seu filho. E por saber que para mim também chegará o momento, dou de rédeas ao meu talento, por entre as tropilhas de rima, para deixar a quem me estima meus versos de testamento. Peço a quem for meu amigo, ou algum parente chegado, que me mande bem piochado para o meu derradeiro abrigo, pois quero levar comigo, estampado no meu traje, a mais perfeita imagem deste pago que venero, e dizer as coisas que eu quero levar em minha bagagem. Quero levar cuia e bomba, erva, fumo, palha e canha. São vícios que me acompanham na dura tropiada longa, e todo teu, quando toma, tem seu pedido ao final. E eu, por ser mortal, já deixo tudo arrumado para o dia que eu for chamado pelo patrão celestial. A faca carniceira que me acompanha na vida, não vão deixar esquecida minha velha companheira. Aço puro de primeira eu quero levar de lembrança nas minhas longas andanças, em bochincho e sala escuras, e eu com ela na cintura me sentindo em segurança. A sanfona e o pinho amado, se não couberem no caixão, faça um buraco no chão e enterre no meu costado, pois não vou ficar separado desses dois amigos tão caros que me deram tanto amparo nas poucas horas de sorte. Por isso que nem com a morte desses dois eu me separo. O pingo eu deixo aqui embaixo, de herança para alguma China. Lá na estância divina, outro pingo igual eu acho. São Jorge, se for do Enacho, me empresta o cavalo branco. Eu já imagino esse potranco a descer da altura média, ligeiro e doce de rédea, louco de bueno de tango.
e o dia que o golpe forte me derrubar do cavalo, que eu sinta no lombo o estalo do rebencaço da morte, peço a Deus que me dê a sorte de morrer sobre este pampa e que se transforme na estampa uma flor cheirosa e fina, cada lágrima de prenda derramada em minha campa. Muito obrigado. Queridos familiares e amigos, a morte, ela é uma realidade que se impõe a nós. Ninguém pode escolher viver para sempre. Mas por mais que a gente tenha essa certeza, a morte gera em nós basicamente dois sentimentos: dor e vazio. E se a morte não causar mais para nós nem dor e nem um vazio existencial, é sinal que nós estamos perdendo a nossa humanidade. Então a gente sabe da nossa finitude, mas quando ela chega até a realidade de quem a gente ama, ela dói. Sem a dinâmica da fé, nós podemos existir, mas jamais vamos encontrar uma resposta sobre a realidade da morte. A fé, principalmente a fé em Cristo, é a única que nos mostra um caminho palpável daquilo que é o sentido da existência humana e principalmente a única realidade divina que explica a nossa finitude. A primeira carta de São Paulo que nós ouvimos, ela é muito clara, onde São Paulo deixa muito claro a nossa transitoriedade. Quando ele diz assim: nesta tenda em que habitamos, nos preparamos para uma morada definitiva junto a Deus. Uma tenda é algo sempre provisório. Ninguém constrói uma tenda para viver sempre nela, porque nós queremos morar numa casa. Quem gosta de acampar, o acampamento é bom 2, 3 dias, depois dá uma saudade da nossa casa, do nosso quarto, do nosso conforto, não é assim? É mais ou menos isso que São Paulo diz: olha, nós estamos aqui por um tempo, mas de uma forma ou de outra todos nós já vamos nos preparando para voltar da onde viemos, ou seja, do coração amoroso de Deus. E esse intervalo da nossa vinda, da nossa partida, é muito relativo. Uns passam dos 70, outros chegam aos 90, outros não chegam aos 30. Não importa. O que realmente importa é aquilo que nós construímos e o legado que nós deixamos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje nós confiamos na misericórdia de Deus a vida desse nosso irmão. Mas nós também somos provocados a refletirmos sobre a nossa vida. Afinal de contas, nós também somos transitórios. Nós também estamos de passagem e a morte vai chegar também para nós. E desta forma é que nós precisamos, com essa consciência, não perder tempo da nossa vida com brigas, com intrigas, com injustiça, com maldade, com acúmulo, com correria. Por quê? Porque isso é desperdiçar um tempo sagrado que nós temos. Então é muito mais sábio, ouvindo a palavra de Deus, a gente gastar o tempo da nossa vida fazendo bem, com a família, com os amigos, deixando um legado de amor, de perdão, de cuidado, de respeito, porque afinal de contas, isto é que dará sentido à nossa vida e é esse tipo de atitude que nos levará de volta para junto a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, eu gosto sempre de dizer que a morte, por mais que seja doída, ela é uma expressão de justiça.
porque morrem todos, bons e maus, grandes, pequenos, ricos ou pobres, todos morrem. E pelo filtro da morte voltarão para junto de Deus aqueles que foram bons. Então a gente pode gastar a nossa vida inteira tocando o terror aí no mundo, mas estaremos nos afastando da nossa própria humanidade e estaremos nos afastando da eternidade junto a Deus. Agora, se pela graça de Deus nós existirmos aqui, e mesmo com os nossos limites, porque todos nós o temos, deixarmos um legado de bondade, é sobre esse pilar da bondade que Deus nos receberá de novo junto a Ele. Então, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ilumine a nossa vida aqui, nos prepare para a eternidade e faça e gere em nós a consciência de investir o tempo que Deus nos dá em coisas que realmente edificam, e que a gente pare de perder o nosso tempo com coisas que só nos geram sofrimento, dificuldade e que não nos ajudam a viver melhor aqui, nem nos conduzirão à eternidade. Nós precisamos refletir sobre a nossa finitude, porque grande parte dos erros que nós cometemos é pensando que a gente vai viver para sempre. Quando a gente cria consciência de que cada dia que a gente vive é um dia mais perto da morte que a gente está, a vida ganha uma outra dimensão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,